Olá, pessoal, tudo bom? Pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre o sujeito, tá certo? A gente vai só rever alguns conceitos antes e a gente vai dar continuidade, tá certo? Nós vimos, né, que aqui que o sujeito, né, é o termo que pratica a ação, que ele é o ser que sofre a ação. Nós vimos também que ele é o termo, né, sobre o qual declaramos alguma coisa, né? E nós trabalhamos, né, a princípio, os tipos de sujeitos determinados, tá bom? Nós vimos que o sujeito determinado, ele se divide em três tipos, tá certo? Sujeito simples, né? Aquele que possui apenas um núcleo, como o exemplo aqui, né? A menina sorriu. O núcleo aqui é a palavra menina. E o verbo, pessoal, sempre vai concordar com o sujeito. Tá certo? Se você tiver dúvida, né? Encontre o verbo que você encontrará com certeza o seu sujeito da oração. Tá certo? O sujeito composto é aquele que possui dois ou mais núcleos, né? Como nós vimos também, né? Tipo aqui, Romeu e Julieta morreram do mal de amor, tá certo? Nós temos aqui dois núcleos, né? Automaticamente o verbo está concordando mais uma vez, né? Morreram. Quem foi que morreram, né? Romeu e Julieta, né? Mais uma vez o verbo está concordando aqui com os núcleos do sujeito dessa oração. E o sujeito oculto, né, que é aquele que não aparece na frase, né, de forma explícita, né, ele é identificado pela terminação do verbo, tá certo? Então, quando eu digo visitei uma intrigante exposição, automaticamente, né, pela terminação do verbo, né, visitei, automaticamente eu vou saber, né, que fui eu quem visitou, tá certo? Então, isso aqui eu acredito que vocês já estão sabendo, tá certo? Então, a gente vai dar continuidade. Hoje nós vamos falar sobre o sujeito indeterminado e oração sem sujeito, tá certo? O sujeito indeterminado, pessoal, é aquele, né, quando não se pode ou não se quer identificar, tá certo? Às vezes eu não quero identificar ou eu não sei, tá certo? Então, para que eu descubra se o sujeito é indeterminado, eu vou observar duas ocorrências, tá certo? A primeira, né, são verbos na terceira pessoa do plural, né, sem haver sujeito expresso no contexto, tá bom? Eu não pode ter nenhum sujeito expresso no contexto, eu vou ter que observar, né? Verbo na terceira pessoa do plural, como colocar aqui o exemplo, né? Telefonaram para você, né? Telefonaram. Eu não sei quem foi que telefonou, tá certo? Ou se eu sei, eu não posso dizer, ou não quero dizer, tá certo? Então eu observo, e também eu observei nesse contexto que não tem nenhum outro sujeito expresso. Telefonaram. Ah, alguém, né? Alguém telefonou. Não, aqui não está expresso que foi alguém. Só está dizendo que telefonaram, tá certo? Eu não sei quem foi que telefonou. Só atendi a ligação e vi que alguém tinha telefonado para você, tá certo? A segunda ocorrência, né, acontece com verbos na terceira pessoa do singular, né, mais a partícula, né, é o índice de indeterminação do sujeito, tá certo? É a partícula si, tá certo? Então, verbos na terceira pessoa do singular, mais a partícula si, né, indicando aí o índice de indeterminação do sujeito, tá certo? Como eu coloco aqui, ó. Por exemplo, precisa-se de digitadores, né? Eu sei que alguém precisa de digitadores, mas eu não sei quem. Precisa-se, tá certo? Alguém precisa, eu não sei quem é, né? Só estou dizendo que precisa. Alguém poderia dizer, ah, é a empresa que precisa, né? Mas não tem nada relacionado a determinada empresa, de alguém que esteja precisando, tá certo? Por isso que é o sujeito indeterminado, a terceira pessoa do singular, mas a partícula si, né? Índice de indeterminação do sujeito. Observe que em nenhuma situação aqui, né, o sujeito está expresso na oração, né? Por isso que é sujeito indeterminado, tá certo? Aqui, pessoal, um detalhe muito importante com relação à partícula si, né? Quando ela for partícula apassivadora, tá certo? Quando nós vamos trabalhando na voz passiva, né? Então, nós temos que observar o seguinte, ó. Para eu descobrir, né, se esse si é uma partícula passivadora, né? Ou o índice de indeterminação do sujeito, eu vou observar o seguinte. Geralmente, pessoal, a partícula passivadora, né, ela vem com verbo, acompanhando verbos transitivos direto, flexionado na terceira pessoa do singular ou no plural, tá certo? Ou ainda, né, com a possibilidade de transformação para a voz passiva analítica. Como eu coloco aqui o exemplo, quebrou-se a vidraça, né? Eu posso muito bem transformar, né? Quebrou-se a vidraça foi quebrada, tá certo? Então está invertido aqui, tá certo? E o verbo quebrar é um verbo transitivo direto, né? Quem quebra, quebra algo,
tá certo? No segundo exemplo, nós temos aqui, ó, venderam-se carros. Então, carros foram vendidos, né? Se eu transformar ele para a voz passiva analítica, né? Eu vou ter um sujeito sim. Tá certo? Quem é o sujeito aqui? Carros, tá certo? Venderam-se, carros foram vendidos, tá certo? Só fez a transposição aqui. Então, quando eu estou falando do índice de indeterminação do sujeito, eu não posso fazer isso. Tá certo? Ó, ele só é partícula passivadora se for um verbo transitivo direto, tá certo? Ou se eu puder transformar, né, da voz para voz passiva analítica, tá certo? Então, eu observo essas questões. Vamos voltar aqui rapidinho no exemplo anterior. Precisa-se de digitadores. O verbo precisar, pessoal, é um verbo transitivo indireto, né? Tá certo? Ó, quem precisa, precisa de alguma coisa. Observe que esse verbo precisar, ele precisa de um complemento com preposição, né? Por isso que ele é um verbo transitivo indireto. Eu não posso dizer de digitadores são precisados, tá certo? Eu não posso fazer essa inversão, né? Porque vai ficar errado. Ó, precisa-se de digitadores, ó. De digitadores são precisados, tá certo? Não tem lógica, não tem cabimento aqui, tá certo? Por isso que o verbo precisar aqui, nesse contexto, na companhia da partícula se, é um sujeito indeterminado, tá certo? Porque ele está acompanhado, né, do índice de determinação do sujeito, que é a partícula si, tá certo? Nada de partícula apassivadora. Nesse caso aqui, da partícula apassivadora, eu consigo transpor, tá certo? Fazer essa inversão, né, tá certo? E no sujeito indeterminado, eu não consigo fazer isso, tá bom? Muito bem. Esse aqui, pessoal, foi sobre o sujeito indeterminado, tá certo? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a oração sem sujeito, né? Que é uma oração sem sujeito, o próprio nome já diz, né? Uma oração que não contém sujeito, tá certo? Nós temos uma oração aqui sem sujeito, quando a informação veiculada, né, pelo predicado centra-se principalmente no verbo impessoal. Lembre-se sempre disso, né? Centra-se no verbo impessoal, tá certo? Portanto, não há relação, né, de sujeito com o verbo, tá certo? Nós vamos identificar, pessoal, a oração sem sujeito com algumas situações. Por exemplo, nós vamos ter oração sem sujeito com verbos que exprimem fenômeno da natureza, tá certo? Por exemplo, o verbo chover, ventar, anoitecer, amanhecer, relampejar, trovejar, nevar, são verbos que exprimem fenômeno da natureza. Então, toda vez que você observar, né, esses verbos, né, que exprimem esse fenômeno da natureza, nós vamos ter aí oração sem sujeito. Como coloca aqui o exemplo, choveu torrencialmente em Mato Grosso, tá certo? O verbo chover é um fenômeno da natureza, portanto, nós temos aqui uma oração sem sujeito, tá certo? Um detalhe importante, pessoal, que nós devemos lembrar, se esse fenômeno da natureza, né, vier no sentido figurado, aí nós vamos ter sujeito. Por exemplo, choveu tomates no presidente, né? Choveram tomates no presidente. Tá certo? Chover aqui não é no sentido de fenômeno da natureza, né? Mas no sentido figurado, de alguém que jogou, né, tomates no presidente. Então, no caso aqui, a oração terá sujeito sim, tá certo? Mas, sendo utilizado, né, os verbos aqui, né, no sentido de exprimir pela natureza, tá certo? Sempre nós vamos ter oração sem sujeito, tá certo? Outra forma de, até aqui, ó, a exceção, né? Se o verbo que exprime fenômeno da natureza, né, foi empregado no sentido figurado, então haverá sujeito, como coloca aqui, ó, choveram reclamações contra aquela empresa, né? Não choveu, né, de chover de verdade, né? Choveram reclamações, e foram muitas reclamações, então as reclamações aqui contra aquela empresa é o sujeito da oração, tá certo? A outra forma de se identificar, né, uma oração sem sujeito, né, é quando nós tivermos verbos, pessoal, os verbos fazer, a presença, né, de verbos fazer, ser e estar na indicação de tempo cronológico ou de clima, tá certo? Como eu coloco aqui, ó, faz 2 anos que ele saiu, né? Sempre o verbo, nós temos aqui um verbo impessoal, o verbo fazer, ele não vai para o plural, né? Tanto faz eu dizer faz 2 anos, como faz 10 anos, ou faz 100 anos, tá certo? Não posso dizer fazem,
tá certo? O verbo fazer, ele é impessoal, então ele tem sempre que ser utilizado no singular, ok? Então, faz 2 anos que ele saiu. Oração sem sujeito, né? Porque o verbo fazer é impessoal. É 1 hora, tá certo? Aí o verbo é, né? Também é o verbo ser, né? No caso, indicando tempo cronológico, então nós vamos ter uma oração sem sujeito aqui também. E está frio, né? Indicando o clima, tá certo? O verbo estar, né? Também aqui no singular, indicando o clima, então ele é uma oração sem sujeito, ok? A terceira, perdão, gente, aqui, só um minutinho, eu cliquei aqui sem querer. Pronto, vou colocar aqui para apresentação de novo, perdão. Muito bem. A terceira forma de você identificar uma oração sem sujeito, né, são com verbos haver, no sentido de existir, ou indicando o tempo transcorrido, tá certo? Então, a terceira forma de você identificar uma oração sem sujeito vai ser sempre que você vê aí o verbo haver, no sentido de existir, ou indicando o tempo transcorrido, você vai ter uma oração sem sujeito também. Ok? Ó, não, aliás, há muitos alunos na sala, ou seja, existe, né, existe muitos alunos na sala, então nós temos aqui o verbo haver no sentido de existir. Se eu colocasse, pessoal, se eu usasse o verbo existir, tá certo? Aí eu teria sujeito. Aí ele iria para o plural. Por exemplo, existiam muitos alunos na sala, tá certo? O verbo existir não é impessoal, tá certo? Então ele iria para o plural, né? Como nós temos o verbo haver apenas no sentido de existir, tá certo? Então esse verbo aqui é impessoal e a oração é sem sujeito, tá certo? No segundo exemplo, nós temos há 2 meses que eu não vejo Maria, né? Ou seja, né, faz esse tempo, indicando aqui tempo transcorrido há 2 meses, né? O verbo haver também aqui, indicando, no caso aqui, tempo transcorrido, ele impessoal, né? E a oração, logicamente, é uma oração sem sujeito, tá certo? E, por fim, nós temos aqui uma atenção, até o que eu expliquei nesse instante, né? Uma atenção com relação ao verbo existir, que ele não é impessoal, tá bom? Lembre-se disso. O verbo haver com sentido de existir é uma coisa, o verbo existir, né, ele não é impessoal, então sempre que você observar, né, ele dentro do contexto, ele vai possuir, tá certo? Um sujeito sim, como eu coloco aqui, ó, existiam 4 pessoas interessadas na vaga, existiam, tá certo? O verbo vai para o plural, para combinar com as 4 pessoas interessadas, né, na vaga que está no plural, tá bom? Então, o verbo automaticamente vai concordar aqui com o sujeito da oração, tá certo? Se fosse o verbo haver no sentido de existir, ele ficaria impessoal em singular. Mas o verbo existir, né, como ele não é impessoal, ele vai ter sempre o sujeito expresso, ok? Pessoal, então é isso, tá certo? Gostaria de agradecer vocês que ficaram comigo durante todo esse vídeo. Espero que vocês tenham compreendido, tá certo? Qualquer dúvida, é só me contactar aqui que dá certo, tá bom? Um abraço a todos, ok? Tchau, um abraço.